A água é um composto formado por dois elementos químicos, não três, então a gente elimina mais uma. Ela não é formada de uma molécula por uma molécula. Na verdade é 2 por 1, né? H2O. Duas moléculas por uma molécula. Hidrogênio e oxigênio. Então a resposta é a letra E. A 28 é a letra E. A água é um composto formado pela união de dois átomos, hidrogênio e oxigênio. No caso, dois átomos de hidrogênio, né? E um de oxigênio. Okay? Questão 29 fala dos ratões do banhado. A gente vai marcar, a pergunta é, sobre os animais citados, é correto afirmar que... Então aqui a gente pode grifar aqui as duas primeiras linhas, caso podemos marcar, melhor dizendo. Podemos marcar aqui também esta linha. Podemos marcar aqui essa linha. Os ratões de banhado são animais nativos da América do Sul, onde vivem nas margens de lagos e rios. Possuem pelos, longa cauda cilíndrica e patas palmeadas. Além disso, são mais ágeis na água do que em terra. Uma característica distintiva importante são seus grandes dentes frontais da cor de laranja devido à presença de ferro no esmalte dos dentes. Outra questão é que esses animais podem ser utilizados na produção de carne e de peles para consumo humano. Sobre os animais citados, no texto é correto afirmar que, vamos marcar a letra B, podem ser utilizados como fonte de proteína animal, que está aqui, né? E possuem adaptações que permitem a movimentação na água, apesar de serem mamíferos terrestres. Então eles são mamíferos, moram o habitat deles, né, nas margens de lagos e rios, são terrestres, né? Mas são muito ágeis na água. É o que está na letra B. 29, letra B, de bola. Questão 30. Fala aqui do suco gástrico, né? Podemos afirmar corretamente que em presença de suco gástrico, o indicador apresentará cor. Então aqui, ó, temos uma escala de pH, né? Com uma coloração. Ácido, vermelho, neutro, verde, que está no meio, né? E pH básico, azul. O suco gástrico, ele está falando aqui que tem um pH 2, né? E sabemos aí que o suco gástrico é ácido, né? Então, já eliminamos duas questões. Se é ácido, ele vai ser na cor vermelha. Eliminamos mais outra questão. Então, cor vermelha, caráter ácido. Então, ó, podemos marcar a letra D. O suco gástrico vai apresentar cor vermelha nesse exame aqui, pois se trata de uma solução de caráter ácido. Lembrem que o estômago tem acidez, né? Suco gástrico, formado por ácido clorídrico. Questão 31. Com base nesses dados, podemos afirmar corretamente que... Então aqui a gente tem um textinho, né? O texto diz que manadas de animais fizeram 240 km em 4 dias. Se eu dividir por 4, vai ficar um dia. Se eu dividir por 4, vai ficar 60 km em um dia. Já os seres humanos fizeram em 6 dias, ou seja, 240 km em 6 dias. Se eu divido por 6, vira um dia. E se eu divido por 6, vira 40 km. Então, qual é mais rápido? O que terminou em menos dias, no caso, a manada, né? Então, a manada foi 20 km mais rápida que os seres humanos? Sim. Se aqui foi 60 km por dia. Quilômetros por dia, né, gente? A manada foi 20 km por dia mais rápida que os humanos? Sim. Se aqui eles fizerem 60 km por dia, os seres humanos em 40 km por dia, podemos marcar a letra A. Realmente a manada foi 20 km por dia mais rápida que os humanos. Questão 32 fala aqui da migração, citada anteriormente, né? Que devido às mudanças sazonais, povos nômades seguiam a trilha de grandes manadas, né? De gnus e zebras durante suas migrações em busca de água. A pergunta é, a migração citada ocorreu em função do ciclo d'água. Vamos circular aqui, ciclo d'água. É correto afirmar que o princípio físico relacionado a esse ciclo está associado. Quando a gente fala em ciclo d'água, a gente pensa em evaporação, pensa em condensação. A alternativa aqui que faz mais sentido é a letra E, tá? A evaporação, é correto afirmar que o princípio físico relacionado a esse ciclo, o ciclo da água, é a evaporação e a condensação provocadas pela energia solar. 32E. Questão 33 fala aqui de um texto sobre tilápias. Vamos marcar aqui umas partes do texto.
Então, ó, com base no texto, é correto afirmar que a tilápia é. A tilápia, a gente pode marcar a letra B, ela é rica em vitaminas, como está aqui no texto, ó, vitaminas. Ela também é rica em minerais, como também está aqui no texto. Podendo ser utilizada em medicina. Também o texto fala de médicos, né? Fala que médicos e pesquisadores iniciaram uma pesquisa descobrindo que a pele desse peixe, quando usada como curativa, é utilizada sim na medicina, ok? 33B de bola. A questão 34 fala que sobre o peixe citado no texto, assinar a alternativa correta. A gente pode marcar a letra A, que fala: ao ser consumido, a presença de ferro nesses peixes favorece a formação dos glóbulos vermelhos no sangue humano. Então, a gente sabe que ferro está associado aí aos glóbulos vermelhos, principalmente a hemoglobina. Coincidentemente, a questão 35, que é a próxima questão, fala disso, tá, gente? Praticamente deu a resposta, tá? Então, a gente pode marcar 34A. Questão 35. A hemoglobina, como eu falei anteriormente, né, é uma proteína presente no sangue de animais vertebrados. Ela contém ferro, que é responsável pelo transporte de oxigênio e é representado pelo elemento ferro, Fe. Sobre esse elemento é correto afirmar que apresenta, então aqui, ó, o número de massa dele é esse aqui, ó, 56. Então o número de massa do ferro é 56, a gente pode marcar sem medo a letra A. 35, alternativa A. Questão 36 aqui, eu não vou pular essa aqui. Questão 37. O uso desses compostos, no caso aqui fala dos feromônios, está associado, questão C, às alternativas sustentáveis porque são específicos para o alvo praga. Então é sustentável, né? Porque até o ser humano produz, as mulheres produzem feromônios, né? As mulheres produzem, os animais produzem feromônios, né? Então, por mais que seja criado em laboratório, sintetizado em laboratório, ele é sustentável, ainda mais porque atinge alvo praga, né? Não atinge vários animais, e sim um tipo de praga. Questão 38 fala aqui das abelhas. Então vamos destacar aqui umas partes aqui falando das abelhas. Então aqui, ó, as abelhas, elas são muito importantes porque participam da polinização de 75% das culturas alimentares do mundo, né? Então, sem polinização, sem reprodução vegetal. Então, super importante é a polinização. Pelo menos diminui bastante a reprodução vegetal, né? Então, é importante a polinização e as abelhas fazem 75% dessa polinização e elas estão em risco de extinção devido a várias causas. Entre uma das causas é o uso de agrotóxicos, que acabam pesticidas, né, acabam eliminando as pragas, mas também eliminam as abelhas, né? Então, a gente pode marcar, baseando-se no texto, é correto afirmar que podemos marcar a letra E. O uso de agrotóxicos na agricultura para o controle de pragas acarreta a diminuição da população de abelhas, interferindo na polinização natural. Questão 39, vou pular. Questão 40. Fala aqui dos povos nômades do deserto do Saara. Esses animais têm a capacidade de caminhar longas distâncias sobre a areia fofa sem afundar. Podemos afirmar corretamente que essa capacidade está relacionada ao princípio físico da... Gente, aqui tem a ver com pressão superficial, pois os cascos amplos distribuem o peso do animal e da sua carga. Podemos marcar aí 40E. 41, B de bola. Vamos ler aqui, 41. A gente pode destacar essa parte aqui, ó. Com o avanço da ciência, da exploração marítima, as representações dos monstros marinhos dos mapas começaram a desaparecer. Isso aqui fala da Idade Média, né? Estudos mais precisos em relatos confiáveis substituíram as lendas e as supressões. Além disso, a biologia marinha ajudou a desmistificar muitas dessas criaturas. Mapas posteriores focaram-se mais em precisão e detalhes geográficos. A partir da leitura do texto, é correto afirmar que, a gente pode marcar a letra B, a visão medieval, a visão da Idade Média, sobre os animais marinhos era determinada por medo, apenas medo, né? Superstição, que fala aqui em cima. E foi substituída pelo olhar científico, pela ciência, né? Na medida que avançaram as expedições marítimas, os conhecimentos sobre biologia marítima, que eu marquei aqui, ó. Biologia marinha, melhor dizendo.
41, letra B de bola. 42, fala aqui de uma fake news, né? Para reconhecer a mensagem como fake news, a jovem reconhece conhecimentos da ciência da natureza. Eis o texto. O fenômeno do equinócio nos atingirá nos próximos 5 dias e terá calor no Brasil. Vamos ficar atentos, o fenômeno do equinócio nos afetará nos próximos 5 dias. Permaneça com os animais dentro de casa, especialmente a partir das 11 às 16 horas. Bom, as recomendações da exposição ao sol fala que devemos evitar das 10 às 11. Então aqui já tem uma contrariedade, né? Todos os dias a temperatura irá flutuar e poderá atingir 40 graus Celsius. Isso pode causar desidratação e insolação facilmente. Esse fenômeno é devido ao fato que o Sol está diretamente acima do Equador. Outra questão é que o equinócio não aumenta a temperatura. O equinócio, na verdade, distribui igualmente a temperatura entre o Polo Norte e o Polo Sul. Equi vem de igualdade. Tá? Então, para reconhecer a mensagem como fake news, a jovem recorreu aos conhecimentos de ciências. Assinar a alternativa que identifica corretamente o conceito científico e evidencia o erro da fake news. A gente pode marcar a letra C. O equinócio está relacionado à inclinação do eixo da Terra e se caracteriza pelo fato de o dia e a noite terem o mesmo período. Que nem eu falei, a insolação tanto para o Polo Norte como para o Polo Sul, com duração de 12 horas, portanto não é responsável direto por ondas de calor. Tá? Então, essa é a resposta correta. Questão 43. Bom, vamos para a questão 44. Aqui a gente tem um texto. O Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo, responsável por quase 1/5 do total das exportações globais desse produto, com mais de 230 milhões de cabeças de gado. O Brasil possui o segundo maior rebanho bovino do mundo, cuja criação é, em grande parte, feita no pasto, juntos os 9 estados que formam a Amazônia brasileira possuem quase 40% do rebanho nacional de bovinos. Inúmeros estudos sobre a dinâmicas de desmatamento documentam que grande parte das áreas de floresta desmatada na Amazônia é transformada em pastagem. A parte do texto é correto afirmar que, letra C, a criação de gado é uma das principais causas do desmatamento no Brasil. Isso a gente sabe, né, que tanto a criação de gado, que a pecuária, como a agricultura são um dos grandes causadores de desmatamento. Principalmente na Amazônia. Contribuindo para a Amazônia, que a gente pensa no arco do desflorestamento, né? No arco do desmatamento, contribuindo para a mudança climática, pois as florestas são importantes no sequestro de carbono. As florestas acabam absorvendo esse gás carbônico, né? Então acaba ajudando o ambiente. Questão 45. Então aqui temos duas lacunas, né? Ao consumir a carne suína ou bovina contaminada com cistercos, quando não ocorre cozimento adequado, o ser humano pode adquirir uma doença denominada... Gente, lombriga não tem nada a ver aqui, tá? Com cisterco. Mal de Chagas, doenças de Chagas, nada a ver. Amebisa, ameba também não. Toxoplasmose, muito menos. Então já ficou fácil, né? A letra B. Então aqui fica tenise. A doença causada pelo parasita conhecido como solitária. Então a gente pode marcar 45, B de bola. 46. A gente pode marcar aqui, ó. Vamos destacar essa parte. A origem dos zoológicos, como conhecimento hoje, está diretamente ligada ao imperialismo dos séculos XVIII e XIX. Quando a gente fala imperialismo dos séculos XVIII e XIX, é um neocolonialismo, diferente daquele da época das grandes navegações, tá? Que foi o primeiro, né? Esse é o segundo, o nome já diz, neocolonialismo. Colonialismo. Quando grandes impérios levavam animais exóticos de suas colônias para exibição na Europa, simbolizando não apenas a dominação de territórios, mas também o controle sobre a natureza. O processo histórico referido no texto, que explica o contexto do surgimento dos zoológicos modernos, é caracterizado por, a gente pode marcar a letra C, uma política de expansão territorial, que tem a ver com imperialismo, não imperialismo, econômica, política e cultural de países europeus, que é o eurocentrismo, né? Europa como centro do mundo, sobre outros continentes, também conhecido como neocolonialismo. Então é a letra C, 46, C de casa. 47 a gente pode marcar aqui o comecinho. Podemos marcar aqui também. Então vamos lá. Para os seres humanos, a existência do santuário é importante, pois ajuda a
Fala do Santuário de Elefantes na América Latina, no Brasil, situado no município de Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. É mantido pela Associação do Santuário de Elefantes do Brasil, SEB, uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que resgata elefantes cativos em situação de risco. Então, para os seres humanos, a existência do santuário é importante, pois ajuda a, letra D, podemos marcar a letra D, promover a empatia e o respeito pelos elefantes, incentivando as pessoas a se preocuparem com o bem-estar desses e de outros animais. Questão 48 fala do projeto Tamar, que é o projeto Tartarugas Marinhas, né, bem famoso aí no Brasil, que salva as tartarugas marinhas, né? E esse projeto ele trabalha aí com a questão do envolvimento dos pescadores, da comunidade ribeirinha, comunidade de pescadores, comunidade local, gerando aí engajamento. Quando eu começo na educação, no caso é uma educação social, né? Quando eu começo a educar a população para trabalhar junto, a gente tem um engajamento, né? Respeitando a cultura dos pescadores, utilizando os seus saberes, né? Então, a partir da leitura do texto correto afirmar aqui, a gente pode marcar a letra D de dado. O trabalho do Tamar é bem sucedido porque engaja as comunidades em ações de cidadania, respeitando as práticas dos conhecimentos locais, conhecimentos de pesca dos pescadores, da comunidade. Questão 49. Vou pular para a questão 50. Vamos marcar essa parte aqui, ó. Então, quando a gente fala aqui de animais com grande importância e tal, por equilíbrio ecológico, mas nem sempre a relação entre humanos e animais é harmoniosa, pois os animais são, por vezes, expostos a práticas cruéis e antiéticas que colocam em risco as suas vidas. Desenvolver valores como responsabilidade no cuidado do meio ambiente de outro ser vivo é importante para ampliar a consciência social. Para isso, faz necessário, a gente pode marcar a letra E, denunciar o cativeiro, os maus tratos de animais, os desmatamentos e as queimadas ilegais às autoridades competentes. Então é isso, espero que tenham gostado e até uma próxima.